receitas naturais. E hoje nós temos 2 tipos de receitas aqui no nosso programa. Primeiro, receitinhas para hipertensão. A hipertensão ou pressão alta afeta um em cada 4 adultos no Brasil. Pressão alta é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. O biólogo especialista em fitoterapia clínica, o Daniel Fogaça, está aqui no programa e vai ensinar, são 2, né, Daniel? 2 receitas para hipertensão. Tudo bem? Tudo Abaixei para ganhar um beijo. Tudo bem? Tudo Daniela, ótimo. tudo bom? Prazer tê-la aqui em nosso programa. Ô, Daniel, você tem cursos na internet também, né? Sim, nós temos cursos na internet, na área de plantas medicinais, para ensinar as pessoas que estão em casa, desde uma dona de casa até um especialista da área de saúde. Assuntos de saúde. Sim. Vários problemas de saúde. Para todos os problemas de saúde. Aí a fitoterapia age dessa maneira. É. Então eu posso dizer que a cura está no quintal? A cura está no quintal e hoje a gente vai ver aqui que a cura está na quitanda. Na quitanda? Porque o que nós vamos fazer aqui hoje são receitas com plantas que as pessoas têm na cozinha. Olha lá, que bacana. A primeira delas, então, é um chá para hipertensão. Quando eu falo chá e para hipertensão, normalmente quem tem hipertensão tem mais idade. Nem sempre. Às vezes tem jovens com pressão alta já. É para qualquer pessoa, tem alguma contraindicação? Quantas vezes por dia se toma um chá? O que eu trago aqui são plantas que não têm efeito colateral. Então qualquer pessoa pode tomar esses chás, não tem nenhum efeito adverso com eles. E o ideal é você tomar pelo menos 3 xícaras ao dia. Tá, para funcionar. Para ter uma terapêutica que funciona. Tá. E por quanto tempo? Aí depende da gravidade da hipertensão. Tá. Tem pessoas que têm uma hipertensão extremamente descontrolada, que podem chegar aí a 27 na pressão, e realmente acontece isso. Mas tem pessoas que têm uma pressão um pouquinho só mais alta. Então depende do tempo, você vai ver um resultado significativo no controle da pressão arterial. Mas não deixe de tomar o seu remédio, tá? Justamente. Faça o tratamento conjunto e quem sabe com o tempo você vai até deixar. Mas quem pode falar isso é o médico, né? Justamente. Então vamos lá. Primeira. É um chá. É um chá. Deixa eu pegar do lado de cá água Vai quente. lá. Nós vamos fazer o seguinte, o chá, aqui estão as plantas medicinais, eu escolhi 2 plantas que são excepcionais. A primeira delas para hipertensão arterial é a embaúba. Embaúba é uma árvore muito típica aqui na região da Mata Atlântica, é muito comum e você encontra em lojas de produtos naturais com muita facilidade. Quanto que eu vou usar de embaúba? Eu vou preparar aqui no copo, que fica mais fácil de ver do que na xícara. Legal. A gente vai pegar mais ou menos meia colher de sobremesa dessas folhas picadas. Por que meia colher de sobremesa? Porque a proporção para cada xícara de água é 1 colher. Como eu vou usar 2 plantas, vou usar meia colher de cada uma. Entendi. Então, meia colher de embaúba. E aqui eu vou usar uma planta que é usada desde a Idade Média para controlar a pressão arterial, que é a 7 sangrias. Essa planta, desde a... Parece natural essa que você pôs, São todas naturais, todas naturais. Eu sempre trago as plantas frescas. Mas você traz lá do teu quintal. Do meu quintal, justamente. Mas se você não tem essa todas aqui, elas... Essa aqui é a 7 sangrias. Ai, Tá ela é nesse vasinho menor. Sim. Ainda dá uma florzinha. Uma florzinha cor-de-rosa. E ela tem uma capacidade, a propriedade medicinal dela é similar ao do captopril. Tem a mesma ação do captopril, que é controlar a angiotensina, que é uma substância que o nosso corpo produz e que faz a constrição dos vasos sanguíneos. Ah, que ótimo. Isso é fantástico. Então, as 2 você já colocou. A embaúba e a 7 sangrias. É como se você estivesse tomando aqui... São as 2 só? Só as 2. Nesse caso, só as 2. A embaúba, ela é um potente diurético. Então, ela ajuda na eliminação dos sais, que vão fazer a pressão arterial aumentar. Também a redução de líquidos. Isso é importante, porque é a base dos remédios também, né? Hidroclorotiazida, por exemplo, age dessa maneira. Então, não ferva as ervas. Não, aqui a gente vai fazer o chá por infusão. Infusão é jogar a água quente sobre as plantas e aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o copo aqui, eu vou tampar e vou aguardar até que fique morno, porque a temperatura ideal para você tomar um chá é 40 graus Celsius, não pode queimar a boca. Então ela vai ficar aqui descansando. Esse chá não vai ficar um chá verde, como as pessoas esperam que fique forte, ele fica bem transparente a água, mas não importa. Os princípios ativos estão diluídos ali e estão agindo. E eu posso fazer, por exemplo, vamos trocar de lugar de novo, eu posso fazer 1 litro e ir tomando, deixo em geladeira, ou eu faço a cada momento que eu for tomar? Você pode fazer tudo de uma vez pela manhã. Só que lembrando, são 3 xícaras ao dia. Então o que você vai preparar é aproximadamente meio litro. Meio litro vai dar as 3, mas guarde sempre na geladeira. Tá bom. Ok. Agora, ainda para a hipertensão, tem uma segunda receita, que aí é um suco para quem tem pressão alta. Justamente. Preste atenção para você fazer coisas fáceis, como você falou. Eu só preciso descobrir como é que abre o liquidificador. A Claudete vai ter que me ajudar. Vou te ajudar, peraí. Ó.
Voou. Quase Pronto. quebrei, mas eu ajudei. Abri. Não, viu? Pelo menos abriu. Pulou. Não só abriu, como pulou. O que a gente vai utilizar nesse suco? São coisas que tem na cozinha, e isso é muito legal. A primeira coisa é o chuchu. O chuchu também é um importante diurético e ele é fonte de algumas substâncias, como por exemplo o magnésio e potássio, que ajudam a controlar a pressão arterial. E só o chuchu já poderia controlar a pressão arterial de alguém. Bom, tanto é que quando você tá com a pressão alta, eu sei isso porque minha mãe teve, o médico receita, né, para comer chuchu, ensalada sem... Sim, justamente. Quanto que a gente vai utilizar? A gente vai usar meia xícara de chuchu, o que dá aproximadamente 3 colheres de sobremesa, tá? Eu vou colocar aqui 3 colheres de sobremesa do chuchu. A beterraba. A beterraba, ela tá in natura também? Tá tudo in natura. Tá. Ela é um tratamento de emergência para hipertensão. Quando a pessoa tem um pico de hipertensão, se a pessoa tomar um suco concentrado de beterraba, ele baixa a pressão no limite de 1 hora. Em 1 hora você tem uma pressão pela metade naquele pico que você teve. Por quê? Porque ela aumenta a concentração na sua corrente sanguínea de óxido nítrico. E o óxido nítrico é um vasodilatador. Quando o vaso dilata, a pressão abaixa. E a ação do óxido nítrico é de 20 minutos a 1 hora para fazer efeito. É por isso que em cidades de praia, né? Por exemplo, você mora em São Paulo, capital, você vai para a cidade de Santos, você desce a serra, a pressão lá é melhor, não é? É, justamente. Normalmente é mais baixa, porque dilata os vasos. E aqui a gente vai completar esse suco com o suco de um limão. Qualquer limão? Qualquer limão. Por quê? O limão, por conta do ácido cítrico que ele tem, ele reduz a concentração de plaquetas no sangue. O que o pessoal antigamente dizia que fica o sangue mais fino. Sim. E não é que o sangue fica mais fino. Significa, na verdade... Com licença. Significa, na verdade, que ele reduz as plaquetas do sangue. Então, o sangue mais fluido, ele consegue circular melhor pela corrente sanguínea. Então, você tem um resultado também de auxiliar no controle da pressão arterial. Então, gente, aí só foi meia xícara de chá de beterraba crua, meia de chuchu, suco de um limão e agora, água. Colocamos aqui 250 a 300 ml de água e a gente vai bater. Ele fica um suco cor-de-rosa super bonito e fica muito saboroso. Lógico, eu não recomendo a ninguém colocar açúcar nesse suco. Não. Por quê? Porque a gente está falando de saúde e açúcar a gente sabe como ele é pró-oxidante. Ou seja, ele aumenta a oxidação nos vasos sanguíneos também, o que aumenta o risco de arteriosclerose e um monte de coisa. Se você já tem hipertensão arterial... Vai melhorar de uma coisa e piorar da outra. Justamente. A gente vai coar o suco, você não precisa do bagaço, a não ser que você prefira usar o bagaço, mas você não precisa. Tá. Olha que bonito que ele ficou, né? Uma cor maravilhosa. E uma dica muito legal é que se você, por exemplo, eu falei para não pôr açúcar. Se você quer que o suco fique um pouquinho mais doce, você pode colocar, por exemplo, maçã. Tá. A maçã não vai interferir na pressão arterial, mas a maçã ela vai adoçar naturalmente esse suco. Eu não tenho hipertensão, mas deixa eu ver se ficou muito ruim para tomar que eu já falo. Não, eu tomaria de boa. A beterraba já é docinha, né? Então a gente não tem... Eu tomaria de boa. Bom, eu tomo água com limão todo dia aqui, eu tomaria de boa. Mas tá aí a dica da maçã também. Esse suco aqui 2 vezes ao dia é o suficiente, com 3 xícaras de chá. Também sem contraindicação. Sem contraindicação. Falamos de hipertensão e gastrite, hein? Gastrite existe pelas coisas que você come, que não deveria, pela pressa com que você se alimenta, pelas porcarias que a gente come por aí, não se alimenta bem, estresse, tudo quase da gastrite. E hoje o Daniel Forjaz vai dar aqui também é chá. Adoro suco. E no verão a gente toma mais. Então, você que tem gastrite, se liga aí porque é suco para gastrite. Gastrite é uma inflamação do revestimento interno do estômago. Ela pode ser aguda, quando aparece de repente, dura pouco tempo. Ela pode ser crônica também, quando se instala aos poucos, né? E leva muito tempo para ser controlada, viu? Não é fácil, não. 70% dos brasileiros têm a bactéria da gastrite no estômago. Nem sempre ela se manifesta. Mas não é que a danada está se manifestando mais atualmente? Acho que é muito estresse, né, Daniel? Muito estresse. São hábitos de vida, alimentação, cigarro, comida artificial, pouco sono, tudo isso
aumenta a produção de suco gástrico, tudo isso abaixa a E imunidade. essa bactéria vive no estômago, então? A bactéria chama Helicobacter pylori, é uma bactéria que Que nome vive... chique. Ela vive dentro da mucosa estomacal e ela destrói a mucosa para poder atingir a parede do estômago. Então a mucosa, ela protege. Tá. A bactéria tem que destruir a mucosa para chegar na parede do seu estômago. Danada, hein? Quando ela destrói a mucosa, o seu suco gástrico encosta na parede e causa a inflamação, que pode se tornar uma úlcera depois. Nossa, se não tratada. Isso. Bom, então, como se tratar da gastrite? Primeiro, fique calma. Sem Relaxe. estresse, relaxe. Não queira ser a dona da verdade, não queira fazer tudo sozinha. Delegue coisas para os outros, né? Com Que certeza. mulher pega tudo para si, né? Então, ela quer dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, tá? Com certeza. Vamos começar com o chá. Vamos lá. Vem pra cá que eu vou Vamos pra lá. trocar de lugar. E eu vou te mostrar aqui Tá. como fazer esse chá. É o seguinte, pessoal. Mesmo procedimento que a gente adotou da outra vez, uma colher de sobremesa de plantas para cada xícara de água. E nesse caso, as plantas que a gente vai utilizar é a folha da aroeira vermelha. Aqui. E tá ali também aquela folha maior. Aqui, olha que bonito. É a famosa gente. pimenta rosa, que é muito chique pôr na comida e coisa e Mas tal. dá pimenta mesmo isso? É aquela pimenta rosa que você... Não, eu sei, pimenta rosa eu Ela sei, mas dá essa- uns cachos lindos É? vermelhos. É. É uma árvore? É uma árvore e é muito utilizada na arborização urbana. Em muitas cidades tem, as pessoas nem sabem. É mesmo, viu? E tem muito, e ela tem uma ação. Aroeira vermelha. Justamente, ela tem uma ação. Vamos ficar calma, gente. Hoje é só segunda-feira. Ainda? Pra não ter gastrite. Vamos colocar meia colherada dela. Tá. Ela tem uma ação anti-inflamatória muito importante e pesquisas demonstraram que ela tem uma ação semelhante à da ranitidina no estômago. Olha que Muito interessante. E essa aqui é a erva baleeira, uma planta, um dos melhores anti-inflamatórios que tem na natureza e que nasce na região litorânea do Brasil. Então, essa, além de ser anti-inflamatória, a erva baleeira ela também protege a mucosa do estômago e tem uma ação bactericida também. Então, por isso ela age plenamente na parede do estômago, controla a acidez estomacal e tudo mais. Colocamos as plantas, também é um chá por infusão, por se tratar de folhas. A gente cobre com água quente. E agora a Espera gente como você vai explicou deixando esfriar aqui até que chegue a temperatura mais ou menos de 40 graus, que é quando tá morno. Essas receitas vão estar no Portal A12. Nas suas redes sociais também? Sim, pode procurar É? o autor da própria saúde nas redes sociais, você vai encontrar todas essas e O autor muitas outras. da própria saúde. E você vai ter a receita de gastrite. Aqui, ficou morninho, 3 copos ao dia? 3 copos ao Como dia. outro, né? Tá? Agora, tome liquidificador. Obrigado. E nós vamos fazer um suco para quem tem gastrite. Esse deve ser tomado como, Daniel? O suco, ele é um suco detox pro estômago. Quem não pode tomar esse suco? Quem tem hipotireoidismo, que é aquela baixa função da tireoide. Porque nós vamos usar a couve crua. E a couve crua, ela tem uma substância chamada glucosinolato que sequestra iodo. E aí prejudica a tireoide. Tá. Mas e quem não tem? Tudo bem, pode tomar normalmente. É só quem já tem problemas de baixa atividade da tireoide, tá? Tá. Para esse suco, a gente vai usar uma folha de couve, não precisa ser aquela folha gigante, e rasga com a mão mesmo. Quando você está rasgando a couve, e quem tem hipo, tem alguma coisa na natureza para comer cru que ajude? Sim, Ah. por exemplo, na sua própria cozinha, a casca do melão, aquele melão amarelo Sim. que você come, a casca dele é rica em cucurbitacina, que é uma substância que estimula a função da tireoide. E o gengibre também é um estimulante da função da tireoide. Ah, legal. Então, um suco de casca de melão com gengibre é fantástico. Aqui a gente vai utilizar batata doce. Aquela batata doce comum, rosada por fora, branca Tá. por dentro. Meia xícara dela, o que dá mais ou menos 3 colheres de sobremesa. Então, aí, para gastrite, meia xícara de batata doce, 1 colher de sopa de gengibre que ele vai colocar, uma folha de couve rasgada e 300 ml, 250, 300, um copo de água. Isso, aqui tem uma colher de gengibre. Gengibre é excepcional também, porque ele é antioxidante para o estômago. Tudo que acontece de errado no estômago se dá por oxidação. E aqui a gente tem a gente elimina essa oxidação com o gengibre também. A batata doce, como é rica em flavonoides, ela tem uma ação anti-inflamatória e cicatrizante para a parede do estômago. Tudo isso a gente vai juntar com água. Então a gente tem aqui um copo de mais ou menos 250 a 300 ml de água. E por quanto tempo a pessoa deve tomar? Até que ela consiga resolver aquela queimação. Aquela queimação, né? Serve para refluxo, serve para gastrite, serve para úlcera. Beleza. Assim que ela resolver, a tampa ficou aqui. Já, assim que ela resolver, pode parar ou reduzir ou vai fazendo a manutenção, tomando de vez em quando. Tá. Vamos lá.
Muito bem. A gente vai fazer o mesmo procedimento de coar. A gente não precisa das fibras. A gente poderia utilizar com fibra e tudo. Se eu faço, eu acabo tomando com as fibras. Né? Fibra é bom. Mas não é necessariamente obrigatório você ter as fibras. Tem gente que não gosta, não precisa. Bom, e toma então 2 copos. 2 copos ao dia ou 1 antes de cada refeição, dependendo da gravidade desse problema. Única contraindicação, então, quem tem hipotireoidismo, tá? Justamente. Eu quero deixar aqui os contatos do Daniel Forjaz. Ele está na internet fazendo muito sucesso no YouTube. Autor da própria saúde. É isso mesmo. Clica lá que você vai achar o Daniel e vários vídeos. E também no empório folivida.com.br, que é um site. Lá você tem artigos, né, Daniel? Lá tem artigos e lá tem as plantas medicinais secas que podem ser adquiridas também. Ah, que bom, porque isso é importante, comprar com origem e não no meio da rua de qualquer pessoa ou achar que aquela folhinha que está no quintal é o que nós mostramos aqui. Tenha cuidado com isso, tá bom?